pessoal, como é que vocês estão? Passando aqui rapidinho, vou tentar ser rápida, hein? Para compartilhar mais uma pérola do Senhor. Deus ministrou meu coração, eu sei que muitos já conhecem essa palavra, falando sobre a história de Davi e Golias. Tá em 1 Samuel, capítulo 17 inteiro. Mas eu queria compartilhar com você aquilo que Deus ministrou nessa manhã, o meu coração. Sempre me edifico, sempre há crescimento, recebo vida para a minha vida quando leio a palavra de Deus. E nunca é demais, amém? Então, lá diz que o exército de Israel, né, estava com o rei Saul em campo de batalha para enfrentar o exército filisteu. E aconteceu que um gigante, Golias, desafiou o exército do Deus Altíssimo. Fez uma proposta que se tivesse um corajoso lá do povo de Israel que o enfrentasse e o ganhasse, os filisteus seriam escravos de Israel. Mas também se ele ganhasse o israelita, né, o soldado de Israel, Israel seria escravo dos filisteus. E todos lá diz que todos os dias ele fazia essa proposta, esse desafio, e não teve um que se levantasse e dissesse, eu vou. Lá diz que por 40 dias esse filisteu fazia isso. Até que um belo dia, Jessé, que tinha seus 3 filhos nesse mesmo exército de Israel, enviou seu filho caçula chamado Davi. Falou, Davi, meu filho, que cuidava das ovelhas, né, do seu pai, vai lá no campo de batalha, vai levar lá mantimento para os seus irmãos e ver como é que eles estão. E assim Davi fez, obediente ao seu pai, pegou os mantimentos e foi lá para o campo de batalha. E chegando lá ele viu essa cena, né? Esse gigante desafiando o povo de Deus e ninguém fazia nada. E ele perguntou qual seria o prêmio. Achei interessante que ele ficou muito interessado em saber qual era a recompensa que ele ia receber. E aí ele se certificou, perguntou uma vez e perguntou 2 vezes. E as pessoas falaram a mesma coisa, que o prêmio seria ele casar com a filha do rei e ser isento dos impostos. E aí seus irmãos que estavam lá, né, no exército de Israel, ficaram muito irritados vendo Davi perguntando aos soldados sobre a recompensa. Tipo assim, lá na Bíblia não fala, mas eu acho que eles pensaram, eu não sei nem para que ele está perguntando isso, que ele não entende nem de guerra. Davi só sabe cuidar das poucas ovelhas do meu pai. Por que você está aqui, Davi? Com quem você deixou suas ovelhas? Lá na palavra diz que eles falaram isso, né? E aí Davi, tranquilo, você não vê Davi irritado com eles, mas eles ficaram irritados com a ousadia de Davi. E ainda falaram mais, eu sei que você é mau no seu coração, você é presunçoso. Olha só. Os seus próprios irmãos estavam pensando mal de Davi. Mas isso não parou Davi. Ele continuou focalizado, tipo assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa se levantar em nome de Deus e derrubar esse gigante. Isso chegou aos ouvidos do rei Saul. Saul mandou chamar Davi. Deu as suas próprias roupas. Disse, então tá, Davi, você não tem muito porte de guerra não. Mas como você é o único que decidiu, que tem ousadia para enfrentar esse gigante, eu vou enviar você, mas você tem que vestir a minha roupa de guerra. Davi vestiu, não deu certo. Ele disse, desculpa, Senhor, desculpa, rei, mas eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. E não vai ser por causa dessas coisas que eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer esse gigante porque eu vou em nome do Senhor. E é o Senhor dos exércitos que vai derrubar esse gigante. E assim aconteceu. Davi, na sua simplicidade, com a sua roupinha, pegou a sua bolsa, pegou uma pedra e o seu cajado e foi para a frente de batalha. Lá diz que o Golias fez deboche, dizendo, ei, você está pensando que eu sou um cão vindo com um pau na mão? E aí Davi falou para ele, olha, você pode vir com espada, com lança, com o que você pensar que é força, mas eu vou com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu vou no nome do Senhor, e é o Senhor que vai lutar por mim. E ele profetizou, gente. Deus revelou para ele como ia fazer, ele profetizou, ele disse,
Deus vai me entregar vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te matar e eu vou cortar a sua cabeça. E assim aconteceu, gente. Ele profetizou isso e ele foi para frente. Eu imagino que ele teve um pouco de medo, mas ele foi. Ele profetizou e foi. E quando chegou lá, lançou a pedra, como muitos de nós já sabemos, lançou a pedra e o gigante caiu. E quando o gigante caiu, ele correu, ele não ficou parado, dizendo, eu ganhei a vitória. Não, ele correu para cima do gigante, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. E a vitória foi grande, foi maravilhosa. E a gente teve tanto ensinamento, tem tanto ensinamento nessa passagem. E eu queria compartilhar com vocês que tocou demais o meu coração. Primeira coisa que Deus falou ao meu coração, que muitas vezes, quando você está próximo a cumprir aquilo que está no coração de Deus, Deus tem um chamado para a sua vida, vão aparecer algumas vozes. E até de pessoas, às vezes não de pessoas, às vezes as vozes interiores, né, dizendo que você não é capaz, mas às vezes também vozes de pessoas próximas, pessoas que supostamente seriam um suporte na sua vida e às vezes atrapalham, querem atrapalhar porque estão frágeis ou não estão escutando a voz de Deus e vão dizer que você não é capaz. Assim como seus irmãos falaram, o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhas? Você não é capaz, você não é treinado, você não é soldado. Né? Muitas vezes vem essas vozes quando a gente tem algo para cumprir, né? Algo que está no coração de Deus. Muitas vezes o inimigo vai usar essas vozes para tentar nos parar. Davi poderia ter escutado essa voz, né, dos seus irmãos que são soldados. Poderia ter ficado triste, ter dito, realmente eu não tenho capacitação, vou pegar as minhas coisas e vou voltar lá para cuidar das ovelhas. Mas ele não ouviu. Ele continuou focalizado naquilo que Deus colocou no coração dele. E ele foi com ousadia e fé. Ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha intimidade com Deus. Você vê que Davi tinha sensibilidade à voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele disse, eu vou em nome do Senhor. E fica para a gente meditar. Quais são as vozes que têm chegado até você? Vozes que dizem que você não é capaz? Às vezes são vozes interiores mesmo, que por causa das coisas que passamos, o inimigo ministra ao nosso coração dizendo que a gente não é capaz. Você nunca conseguiu, não vai ser dessa vez que você vai conseguir. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? Às vezes você está com um casamento despedaçado e você não sabe como fazer. Você já fez de tudo que você poderia fazer e não sabe nem para onde correr. E aquela voz diz, não vai dar certo. Você não é capaz. Às vezes aquela voz diz, você não vai conseguir com seus filhos restaurar o relacionamento da sua casa, da sua família. Às vezes a voz diz, você não vai, é muito difícil você conquistar aquela área profissional que você tanto lá no profundo do seu coração você deseja. Ou na área emocional, às vezes você fala, eu já nasci assim, já faz muitos anos que eu tenho essa tristeza, ou essa depressão, ou essa coisa que não consegue ser curada. Gente, com Deus, todas as coisas são possíveis. Não tem nada impossível para Ele. Aquilo que era impossível para Davi, né? Aos olhos dos irmãos dele era impossível. Davi era um jovem que não tinha experiência em batalhas, mas ele tinha experiência com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. E foi ouvir a voz de Deus que o fez vencedor naquela batalha. Que em nome de Jesus, eu e você, seja qual for o gigante que está ali logo à frente para a gente enfrentar, que eu e você, a gente possa ser essas pessoas, assim como Davi, que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus. Se lembre de quantas vitórias Deus já te deu. Davi se lembrou. Um dia eu matei um urso e um leão, mas não foi na minha força, foi Deus que fez. Ele deu honra a Deus
E se lembrou, ele não esqueceu de quantas vitórias Deus já tinha dado a ele. E ele disse, vai ser apenas mais uma. Davi teve fé e ousadia para enfrentar aquele gigante. Mas ele sabia que aquela força que ele ia vencer e derrubar aquele gigante não estava nele. Não era do jeito dele. Era do jeito do Senhor, com a estratégia do Senhor. Algumas pessoas, muitas vezes, vão querer dar estratégias para você. Ou às vezes você mesmo vai querer fazer do velho jeito que você já sabe. Mas o que nós precisamos realmente é ter sensibilidade à voz de Deus. Aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração, obedeça. Porque vai haver vitória em nome de Jesus. Mas você precisa ouvir a voz dEle. E para ouvir a voz dEle, ser sensível à voz dEle, você precisa ter relacionamento com Ele. Que em nome de Jesus, a minha oração deste dia é que eu e você, a gente possa ter esse relacionamento com Deus assim como Davi teve. Ele era sensível à voz de Deus. E aquilo que Deus falou, ele profetizou. Ele avançou, ele rompeu. Ele venceu os medos de enfrentar aquele gigante. Ele derrubou aquele gigante no poder do Senhor. E a vitória foi grande. E assim vai ser com a gente, amém? Em nome de Jesus, se lembrem que não tem nada difícil demais para Deus. Com Deus nós podemos todas as coisas. Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E em nele, nós vamos conquistar essa vitória que nós tanto queremos. Amém? Que Deus abençoe você e dê um dia de vitória.